essa questão aí, só explicando, né, alguns alunos falaram chegar atrasada, ela já explicou, não chegaram, tá, gente? Pode ficar tranquilo, vocês estavam em outra atividade antes, então, quem não estava na outra atividade esteve com a gente de 9 às 10 para a gente explicar um pouco sobre a disciplina, e outros alunos estão chegando às 10 porque estavam em outra disciplina só hoje que eu ouvi isso, mas agora depois a gente esclarece qualquer dúvida, ok? Isso. Beleza, então, gente. Agora já estamos online, tá? Ao vivo. Então, em nome do programa de pós-graduação, eu queria primeiro dar as boas-vindas a todos os alunos de pós-graduação e também a nossa convidada de hoje, né, que é a Tatiana Vargas, que aparece no meu canto esquerdo aqui, não sei onde aparece para os outros. E eu vou fazer uma breve apresentação da Tatiana antes dela começar com a aula dela, tá? E a gente vai ter esse primeiro momento da aula da Tatiana e logo a gente vai ter um espaço para perguntas, comentários e observações gerais, né? Então, falar aqui rapidamente sobre a Tatiana. Tatiana é psicóloga, né? Ela é doutora em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, no Rio de Janeiro, é pesquisadora do Departamento de Ensino do Instituto da Mulher, da Criança e do Adolescente, do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, né? Ela integra o grupo de pesquisa Estado, Proteção Social e Políticas de Saúde, da ENSP Fiocruz, integra e coordena o grupo Caminhos para Análise de Políticas na Saúde. Ela desenvolve atividade de docência e pesquisa nos temas História da Saúde, Saúde Coletiva, Reforma Sanitária, né, inclusive os temas de hoje, análise de políticas públicas, sistemas políticos e saúde, relações entre poderes na saúde, e com ênfase no poder legislativo. Né? Talvez mencionar um pouquinho sobre o mestrado e doutorado dela, né, já que vocês estão nesse processo também. Na dissertação de mestrado, ela analisou os processos decisórios que envolvem a definição do conceito de segurança social e o capítulo da saúde na Constituição Federal de 1988. E no doutorado, ela analisou a legislação federal em saúde aprovada no período de 1990 a 2002 e as políticas definidas pelo Ministério de Saúde e sua relação com a legislação aprovada no mesmo período. Então, ela já foi chefe de serviço de ensino do Departamento de Administração e Planejamento de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, de janeiro de 2012 até 2013, e também foi vice-diretora de ensino da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz entre 2013 e 2017, né? E atualmente é coordenadora do curso de especialização em saúde pública. Bom, isso é só um resumo, um mini resumo da Tatiana, da trajetória da Tatiana, né? Que é muito importante. Também posso falar que ela foi minha professora no mestrado, então tenho um carinho enorme. E, assim, acho que vou passar a palavra para você, Tatiana. Obrigada, Elis, obrigada. A gente vai escutando tudo que a gente já fez, né? Enfim, muito obrigada por estar aqui, né? É um prazer enorme poder sempre participar de aulas, né, dos programas de saúde coletiva, também em outros programas, né? Na verdade, a gente tem a oportunidade de conversar e difundir, né, não só um conhecimento, mas também difundir ideias, né, propor discussões e reflexões sobre esse campo, né. A saúde coletiva é um campo vivo ainda, né, um campo ainda recente em termos de construção, né, é um tempo muito curto se a gente olha para outros campos, né, de conhecimento, de proposições. E a gente ainda tem muitos desafios na construção e fortalecimento, né, de uma prática que esteja voltada para esse lugar, né, chamado, né, de uma prática em saúde coletiva, né. E esse convite que Elis me faz, Elis e Aline, vem muito a calhar também, né, nesse momento que a gente vive, né,
de discutir tanto onde o papel, né, da ciência, o papel, né, da construção de parâmetros, né, para uma intervenção social, né, de saúde na vida das pessoas, onde todo mundo está muito, né, apreensivo sobre para que caminhos, né, o que vale, o que não vale, como a gente se posiciona, qual é o lugar da saúde nisso tudo, né, nos colocam vários desafios também em nos posicionarmos, né, e entendermos o lugar, né, de uma análise abrangente, crítica e também complexa sobre os processos de adoecimento e morte da população, que é um tema que afeta a gente o tempo inteiro, né? A saúde coletiva nasce dentro dessa discussão, né? Nasce dentro das discussões de como as pessoas morrem, adoecem e vivem, né? De qual é a intervenção do Estado necessária para que as pessoas tenham vida digna, né? E quando a gente vive momentos de pandemia como o que a gente vive hoje, a gente vê a importância da gente fazer análises que sejam, né, concretas e resolutivas para a vida das pessoas, mas também não sejam simplórias, né? Não sejam apenas uma única resposta, mas que sejam capazes de entender a complexidade também do que é ter hoje, por exemplo, uma pandemia como essa. Então, o momento é um momento muito delicado, eu sempre tenho começado as aulas da gente, né, nesse campo, assim, trazendo a delicadeza desse momento, trazendo a dificuldade da gente construir, né, políticas públicas que sejam condizentes com as nossas necessidades, né, e hoje eu vou trazer um pouco, seguindo aqui, né, a solicitação também de Elise e de Aline, que eu faça um pouco também com vocês um diálogo do que é esse lugar da saúde coletiva, o que é a construção de um processo político e de um movimento social que foi a reforma sanitária, né? E como é que isso alcança um conjunto de proposições e de questões relativas a uma política pública que foi consolidada, né, com esse nome que a gente conhece, com essa carinha que a gente conhece, que é o Sistema Único de Saúde. Né? Então, são 3 etapas aí de uma conversa que eu gostaria de fazer com vocês aqui. A Elis me falou que eu vou fazer uma fala inicial, então eu fiz uma preparação inicial. Eu peço que vocês, nesse momento, já possam ir anotando coisas, porque eu estou entendendo que a gente vai fazer depois a rodada de conversas, né? Não é uma aula, é uma aula transmitida, então também estou entendendo que para a gente fazer esses diálogos mais diretos vai ficar um pouco mais complicado. Então, eu vou fazer aqui uma primeira explanação e a partir daí eu Acho que caiu aqui, né? Caiu. Esperar ela voltar. Oi, Aí, eu tô aqui, voltou. tô ouvindo vocês, engraçado, tô ouvindo vocês o tempo todo. Sério? Deixa eu mudar a minha conexão, deixa eu mudar aqui para ver se fica um pouco... Pronto, Agora tá veja se melhorou. Que essa conexão tá com um pouquinho mais de... Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas sua imagem está congelada. Tá, peraí. Mas vocês estão me ouvindo já, né? Já. Estão me ouvindo agora. Agora estamos vendo. Ok, eu mudei a conexão aqui para ver se para uma mais fortezinha. Tá bom. Tá bom, tá bom. Então, deixa eu colocar aqui. Se acontecer de novo, vocês me avisem, porque eu estava ouvindo vocês direitinho, mas vocês não estavam já me ouvindo. E nem me avisou aqui a internet que estava ruim. Então, aqui, para as pessoas que depois tiverem algum interesse, quiserem conversar um pouco mais, eu já deixei o meu endereço aqui de e-mail. E também, Elis, depois, e a Aline, eu passarei essa apresentação para vocês também poderem ter. O que eu pensei um pouco que a gente poderia conversar hoje, né? De alguns objetivos desse encontro, né? Que a gente pudesse entender um pouco como surge essa ideia de um projeto de saúde coletiva, né? O que é isso? O que é esse projeto, né? Como é que, de uma ideia de saúde coletiva, começa a se construir um movimento de reforma sanitária,
quem participou dessa construção, desse movimento, entendendo que é muito importante que a gente possa também compreender como que essas conexões vão se dando, né, na construção de uma política pública em seguida, né, e para mudanças de práticas de saúde que refletem não só naquele momento, mas também ainda nos dias de hoje, né? E como é que isso ainda pode nos movimentar no momento que estamos? Um pouco disso que eu estava falando, né? Que isso não é uma história que fica lá atrás, isso é algo que está presente ainda, né? Isso é algo que a gente busca como uma imagem objetiva do que a gente quer alcançar em termos de política pública, em termos de saúde para a nossa sociedade. E aí, então, vamos fazer esse passo atrás, né? De compreender esse caminho, né? Queria partir daqui, né, mostrar para vocês que esse modelo, né, de organização da prestação de serviço de saúde foi um modelo de discussão e crítica que a gente vai ter presente no debate brasileiro, em especial entre os anos 60 e os anos 70. Mas que modelo é esse, né? É o chamado um modelo preventivista, né? É um modelo de quando entra um discurso, né, preventivista nos cursos médicos, nas escolas, né, norte-americanas, com criação de departamentos e disciplinas, né, dentro de um modelo que foi denominado, então, como um modelo da história natural das doenças, então, muito pautado, né, em meados do século XX, né, desde o final do século XIX para o início do século XX, um entendimento cada vez mais claro de como se davam, né, os processos de adoecimento, né, e isso levando muito a uma tendência, a um olhar muito naturalista desses processos. O que é esse olhar muito naturalista? Como se todas as doenças tivessem uma explicação de um percurso a ser feito. E esse percurso a ser feito era olhando sempre essa chamada tríade epidemiológica, né, onde você tem um agente infeccioso, um agente que pode ser biológico, um agente químico, um agente que vai, né, em contato com o hospedeiro e que habita um meio ambiente, tanto o hospedeiro quanto a gente. Essa relação, né, chamada essa tríade, né, epidemiológica, daria a explicação dos processos de adoecimento. Então, a construção desse modelo da história natural das doenças era o entendimento de que teríamos, se conseguíssemos reconhecer os processos de adoecimento, né, como as pessoas adoecem nas suas diferentes possibilidades, né, por que se adoece de febre amarela, por que se adoece de malária, por que se adoece de tuberculose, né, qual é o agente, como a pessoa reage, como que isso habita no ambiente, né, isso seria possível de se interromper esse curso natural de uma doença, né? Então, a doença seria a ruptura, né, desse equilíbrio de um sistema onde não seria, as pessoas não adoeceriam se esse agente, esse ambiente e esse hospedeiro estivessem em harmonia. A partir do momento que tem uma ruptura nessa harmonia, nesse equilíbrio, há um processo de adoecimento. Esse foi um modelo construído e que ele ainda é muito forte na explicação de doenças, principalmente... Está dando aqui que a minha conexão está instável. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Isso mostra exatamente o quê? Um entendimento, né, muito pautado nesse curso de doenças, que eram de doenças infecciosas, principalmente, né, que é a característica principal, né, até do que a gente chama de um perfil de adoecimento no início do século XX, meados do século XX. Isso vai mudar muito mais à frente quando a gente for ver as doenças crônicas, degenerativas, onde essa explicação já não cabe tanto. Mas, para esse momento, o modelo da história natural das doenças está se consolidando como um modelo forte. E ele constitui, então, esse tipo de modelo, que é o chamado modelo preventivista, onde a ideia de ter uma promoção, né, uma prevenção primária, como promoção da saúde e proteção específica, né, antes mesmo que as pessoas adoecessem, né, no chamado período da pré-patogênese, né, e seguido aí de também prevenção secundária e terciária, já num período de adoecimento, né, era uma ideia de que é possível, então, interromper, né, esse ciclo natural dessas doenças se você tiver medidas preventivas eficazes em cada um desses momentos da história de um adoecer, né?
O que acontece com isso, nesse modelo, né, e que começa a ser já alvo de discussão, né, por algumas escolas, né, médicas nos anos 60, é que essa leitura, ela mostra uma tendência, né, que é muito focada no indivíduo e na capacidade de resposta e reação desses indivíduos frente aos estímulos, porque aqui você está tratando um período de pré-patogênese de uma doença, como se fosse possível individualmente resolver o adoecer de um grupo, de uma população, atuando individualmente sobre cada uma dessas situações, né? E mesmo nas comunidades, bastaria controlar o vetor, as pessoas e os ambientes, né? Isso é chamado, né, visto como uma leitura muito focada no indivíduo e uma leitura muito liberal também, né, onde cada um, né, teria aí uma responsabilidade, e também o profissional de saúde com uma responsabilidade muito direta, né, em orientar individualmente o que se fazer para se cuidar, né, da saúde, né? Esse modelo, e aí eu só vou mostrar aqui muito rapidamente como é que ele se dá dentro da história, né, e por que ele é importante dentro dessa história. A gente está falando de um período dos anos 50 e dos anos 60, né, num contexto de pós-guerra, e onde você também tem toda uma preocupação, né, com como está se desenvolvendo as economias, né, e a forma de organização política desses países, né. Então, trata-se aqui também de um interesse no desenvolvimento desses países dentro de uma determinada lógica, né? Então, essa oferta de modelo para a América Latina, do modelo preventivista, se dá, né, diferente do que ocorre, né? A gente viu lá que aparece como um modelo norte-americano, né? Ele se difunde a partir das escolas médicas norte-americanas para depois a América Latina. Só que em condições de vida e de organização societária, política e econômica muito diferenciadas, né? A gente tem um país ainda com pobreza muito extrema, né? E ainda com uma precariedade muito grande de vida nos países da América Latina, e esse modelo chega para um certo apaziguamento também em termos de como se desenvolver a saúde nesses países, né? Então, todo o debate de saúde e desenvolvimento está se dando nos anos 50, nos anos 60, no nosso caso, muito claramente. A gente tem aqui vários sanitaristas, como Mário Magalhães, o próprio Cargentini de Mello e uma série de outros, discutindo essa relação saúde-desenvolvimento, num momento, né, de tentativa de crescimento do país de um determinado modelo de progresso, né? Na América Latina, a própria construção de uma Comissão Econômica para a América Latina, que foi a CEPAL, também está discutindo o modelo de desenvolvimento, onde vai ocorrer uma ênfase no planejamento. Esse modelo, no caso em específico da medicina preventiva, vem como uma oferta de ideia para a América Latina, né? Como uma oferta de ideia dentro de um contexto de muita precariedade na construção, né, de assistência à saúde dessa população, né? Então, é também dentro desse contexto, né, que a gente vai ter definições como a da OMS, né, de serviços básicos de saúde, da saúde como um completo bem-estar físico, mental e social, né, que é uma definição dos anos 40, 1948, e a OPAS, que é a Organização Pan-Americana para a Saúde, né, que atende aqui, né, essa região da América Latina, né, vai ter um papel muito importante na difusão desse modelo da medicina preventiva e comunitária, né, focalizando setores sociais minoritários, ou seja, uma política voltada para determinados grupos, para determinadas comunidades, com o entendimento de que era possível, e volto lá à característica desse modelo da medicina preventiva, de que era possível, nessa orientação, né, de uma medicina individualizante, né, de olhar para os problemas, né, de um curso natural das doenças com foco muito nas pessoas, mesmo que nas comunidades, mas voltado para a orientação de pessoas, garantir
né, uma mudança no padrão aí de adoecimento dessa população. Como é que surgem aí os movimentos de crítica, né? E é aqui que a gente vai começar a delimitar um caminho de construção de uma outra lógica, de um outro momento de entendimento para o próprio processo de adoecimento, né? Esses movimentos de crítica, no caso brasileiro, eles estão se dando num país que vivia já a partir de 64 um processo de ditadura, né, de um autoritarismo bastante severo em algum período aí, né, dessa história, né? Isso é importante porque vai possibilitar também, num determinado momento, a reação e a mobilização social em torno de algumas questões que vão agregar aqui no debate da saúde. Então, por isso que eu estou destacando também, né, em que momento isso vai aparecer no caso brasileiro, essas críticas, né? E a gente vai ter, né, no caso desse debate, né, da medicina preventiva, as principais faculdades de medicina, e elas estavam especificamente na região, né, ali de São Paulo, né, da Grande São Paulo, então pegavam as faculdades de medicina da USP, Ribeirão Preto, USP São Paulo, né, capital, Ribeirão Preto, Unicamp, né, são departamentos de medicina preventiva do estado de São Paulo que nesse período de 69 a 73 vão iniciar toda uma análise crítica do projeto de medicina preventiva e comunitária, né? É o que a gente identifica como a construção aí de um início de uma introdução ao chamado pensamento social em saúde. O que é esse pensamento social em saúde, né? O entendimento de que essa prática médica não era uma prática médica que era técnica e neutra, né? Ela era implicada, né, com a sociedade, com a intervenção sobre a vida social. Então, esse entendimento de que a prática médica e a formação profissional precisavam ser também inseridas socialmente, é introduzido nesse debate, nesses encontros da medicina preventiva. E por quê? Porque há um olhar muito específico para esse modelo da medicina preventiva e comunitária, como um modelo que era cada vez mais liberal, difundia uma medicina liberal e uma medicina que não atendia aos interesses da sociedade, né? Por quê? Porque não possibilitava o enfrentamento do que era ali já reconhecido como as causas das causas, o que causava o adoecimento daquelas pessoas. Então, vou pegar um exemplo que se torna muito frequente nesse período, né? Os estudantes de medicina, e aí é muito importante também ter não só os docentes dessas faculdades, né, como professores que estão discutindo a medicina preventiva e aplicando elas nos territórios, mas também no diálogo com residentes e com profissionais em formação, né, na graduação em medicina, percebendo a fragilidade de um modelo dentro de um contexto social extremamente... Oi, tá dando aqui que tá instável? Estamos ouvindo perfeito. Tá. Dentro de um contexto social extremamente negativo e desigual, né? Então, vamos ver um exemplo que era tratado, né? Essas pessoas iam para as comunidades, esses profissionais iam para as comunidades para orientar, por exemplo, com relação a diarreias, né? A formas de prevenir, né, processos de adoecimento como a diarreia, né? E aí percebiam as condições de vida daquela população e o porquê aquelas crianças adoeciam tanto com diarreias e vinham a óbito, né? Passa-se a adotar muita terapia de reidratação oral, que foi uma técnica, né, adotada, especialmente nesse período, com muita eficácia, né, de perceber a importância da hidratação e tudo mais. Então, há medidas e há conhecimento para evitar processos de adoecimento que chegue à morte.
mas aquelas crianças não melhoravam, né? Aquelas crianças não saíam daquelas condições, né? A cada semana que se voltava a esse território, de novo aquelas crianças estavam tendo novas diarreias ou novas verminoses e assim ia, né? E é daí que você começa a fazer uma discussão, não desse exemplo, só eu estou pegando um exemplo para que a gente possa pensar o que isso mobiliza, né? Mas daí desse processo de reconhecimento de que há naquele grupo social uma série de fatores que não são só fatores ambientais, são fatores estruturais que se repetem por décadas, por um modo de organização da vida, por um modo de organização social e econômica, né, um processo que leva a adoecimento de populações. Então, não bastava chegar uma técnica médica e um entendimento médico, né, de como atuar sobre a vida daquelas pessoas para que elas melhorassem, porque elas continuariam adoecendo. Né? Então, isso começa a se fazer a partir de uma ideia, de um pensamento, aí sim, social em saúde, de que não basta o entendimento biomédico, né, do processo de adoecimento e morte, é preciso ter um entendimento social. É necessário trazer para dentro da análise dos processos de adoecer e morrer a lente das ciências sociais em saúde, que vai trazer aí, né, e aí ela está nascendo como um campo de discussão nesse período, entre os anos 60 e os anos 70, não só no Brasil, na América Latina, num contato com várias outras escolas, com vários outros pensadores, né, o entendimento que existiria, então, não só a causa das causas, mas que a saúde é resultado de uma série de condições, que essas condições são históricas, são políticas, são econômicas e precisam ser trabalhadas em cada ambiente, em cada contexto político-social de uma forma mais aguda e mais abrangente. Aqui eu trouxe alguns desses precursores de suas principais ideias. É claro, eu estou aqui focando em precursores brasileiros, e um precursor que foi fundamental pela OPAS, pela Organização Pan-Americana de Saúde, pela vinculação a diferentes pesquisadores e professores de diferentes faculdades nesse período, e vai ser um difusor importante da medicina preventiva e comunitária, num primeiro momento, no modelo realmente de difusão que era utilizada entre os anos 50 e os anos 60, né, como se esse fosse o modelo para resolver o problema da América Latina, e em seguida também vai ser um importante crítico desse modelo e vai propor, juntamente com vários outros pensadores da época, uma mudança, né, nessa discussão em torno da saúde, né, e da produção de um modelo de saúde. Né? Então, de um lado, a gente tem Cecília Donangelo, que é uma pedagoga e que vai ser, né, então, uma importante pensadora, né, trazendo o pensamento social em saúde para dentro da Faculdade de Medicina. Ela vai propor estudos sobre a profissão e a prática médica, ela vai ser precursora na discussão da sociologia médica e vai trazer temas como a medicalização como um efeito, né, desse processo de intervenção na vida das pessoas, achando que ao invés de cuidar, né, e ao invés de gerar processos de mudança social que garantam melhor condições de vida para essa população e evitar processos de adoecimento, né, como que a própria tecnologia médica vai ser adotada como resolução de problemas, numa resolução muitas vezes mais fácil, mas que vai medicalizando a vida. Né? E aí ela está dialogando com autores como Canguilhem, como Foucault, como Laura Conte, uma série de autores, né, internacionais que vinham discutindo também o que era a intervenção em saúde. Né? E ela vai ser a precursora dessa discussão sobre a neutralidade, dessa pretensa neutralidade das técnicas, né? E essa dimensão da medicina como prática técnica, científica, mas também como prática social. Na ponta de cá, do outro lado, está Sérgio Arouca, que vai ser um importante interlocutor com Cecília nesse debate, nos encontros das faculdades aí em 69 e 73, e o Arouca vai ser, na verdade, aquele que vai conseguir reunir na tese do dilema preventivista, né, a crítica que esse grupo faz
ao modelo da medicina preventiva e da história natural da doença, trazendo aí o olhar sobre a prática médica, olhar sobre como é que essa formação médica voltada para esse foco individualizante, né, quebra, né, e despolitiza e desteoriza o social e despolitiza a prática médica, e aí ele vai começar a trabalhar com a ideia do conceito ampliado de saúde, e não está presente na tese dele a determinação social da doença, mas é da tese dele e também de uma série de diálogos a partir daí que você vai começar a falar em determinação social. E Juan César Garcia é esse interlocutor da América Latina, ele é um argentino, cientista social, também médico, e ele vai ser difusor, né, da primeiro momento da medicina preventiva como modelo, e em seguida vai ser o que vai problematizar juntamente com esses vários autores, e aí Asa Cristina Laurel, Edmundo Granda, Jean Breil, vários autores, a questão relacionada, né, a que modelo é esse para a América Latina? Como alcançar, né, a organização de sistemas e serviços de saúde que sejam propositivos para uma mudança efetiva, né, social, né, que a saúde seja vista dentro desse conjunto e esse complexo maior de processos sociais e históricos, e aí ele também vai ser um importante difusor da ideia de determinação social da doença, da saúde e da doença. Então, vejam, nesse momento, há uma chave de leitura comum entre esses autores que vai embasar a crítica que vai se constituir. Por enquanto, eu ainda estou falando em pensamento social em saúde, não à toa, porque ainda não se falava de uma forma clara, no início dos anos 70, em meados dos anos 70, da ideia de saúde coletiva, mas se falava da ideia de uma medicina socializada, de uma medicina que fosse voltada para os interesses da sociedade e que fosse capaz de olhar para essa mobilização, né, de como esse processo de saúde e doença não era um processo de saúde, não é um processo destituído, né, de história, destituído de política, destituído de economia, né? E isso vem com uma chave de olhar que é do materialismo histórico dialético, para olhar isso dentro de processos sociais, e a outra chave é da epistemologia da saúde, que vem lá de Canguilhem, vem lá de uma série de autores que estão olhando para as práticas de saúde e trazendo para dentro desse complexo de discussão do processo de saúde e doença um olhar mais complexo, né? Um olhar um pouco mais denso sobre esse processo de adoecer e morrer. Então, está trazendo, de um lado, a estrutura, né? A lógica de uma estrutura social, onde as relações de classe e o trabalho são chaves fundamentais para o entendimento, então a crítica ao capitalismo está colocado também nesse período, e de outro lado a normalização da vida, o controle dos corpos pelo saber, no caso, pelo saber médico, né? Isso é a base para o que a gente vai identificar como um novo projeto de formação em prática em saúde, que não, para alguns, né, na América Latina se chamou muito a medicina social latino-americana, e no caso brasileiro vai se chamar a saúde coletiva, né? Que são, então, que bases são essas, né? Esse novo projeto de formação em saúde, ele vai se contrapor a esse projeto de uma medicina preventiva que tinha uma história natural, onde um curso, né, bastava reconhecer esse curso e interromper esse curso de uma forma muito, muito pontual, né? E aqui o que a gente está trazendo é que esse projeto de formação em saúde ele tem que se dar de uma forma mais abrangente, trazendo outros saberes para dentro dessa formação. E aí é que tem a incorporação do chamado pensamento social em saúde, que é as ciências sociais, são esses processos de adoecimento e morte compreendidos a partir das relações sociais, dos processos históricos, do olhar sobre as práticas, como que se atua, né, na relação, né, clínica, inclusive, né, no entendimento de como as pessoas adoecem, na incorporação de uma ênfase no conceito ampliado e na determinação social da doença, que também está dentro dessa chave das ciências sociais, mas também de como opera esse Estado, de como ele se organiza, né? E da defesa de um arcabouço teórico conceitual multidisciplinar, que não é só o pensamento biomédico, nem o pensamento social sozinhos que vão dar conta disso.
na relação entre esses conceitos, entre essas disciplinas, que vem das ciências humanas, que vem das ciências sociais, que vem das ciências biomédicas, e assim vai. Certo? Então, a gente tem aqui, de um lado, a gente tem as ciências sociais, a gente tem a construção da chamada epidemiologia crítica. Por que uma epidemiologia crítica? Porque a epidemiologia já existia como estudo das doenças na população, mas aí se adiciona o crítica justamente porque se traz, né, a necessidade de se reconhecer essa determinação social, né, e a crítica a essa influência norte-americana muito biologicista e naturalista. Então, a crítica a isso é o reconhecimento e o diálogo direto com as ciências sociais, e o lugar do planejamento como o lugar de que há um papel do Estado na defesa e na reconstrução, né, de um lugar para a saúde que não seja o lugar do controle para o Estado para benefício de determinados grupos, né, ou para manutenção de determinados status, mas de um planejamento que esteja voltado para os interesses da sociedade. Né? Então, essa tríade, ciências sociais, planejamento e epidemiologia crítica, é a base da medicina social latino-americana e também da saúde coletiva no Brasil. Né? Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma saúde coletiva onde alguns conceitos e algumas intenções estão postas, né, em discussão, né? De um lado, então, essa crítica, né, a esse universalismo naturalista do saber médico, essa análise histórica do processo saúde-doença, né, a relação entre a saúde e a estrutura social, a crítica a uma prática médica, e aí, então, em seguida vai se falar não só da prática médica estrita, mas toda a prática em saúde, né, reconhecendo os processos de medicalização, como que eles alimentam determinados modelos, né, de sociedade, inclusive, a perspectiva, então, multidisciplinar e não hierárquica de saberes, e um conceito ampliado de saúde e a própria determinação social. Então, esse é o modelo, né, de discussão em torno da saúde coletiva. Ele é uma proposição, nesse momento ainda teórica, de reformulação de qual é o olhar que se tem para processos de saúde e doença. Outros movimentos de crítica estão sendo feitos ao mesmo tempo. Vocês vejam que esse foi um movimento de crítica muito por dentro da escola médica, nascendo muito por dentro da escola médica, mas que, ao mesmo tempo, eu estou colocando aqui em paralelo, acontecendo em paralelo, você também está tendo análises que a gente chama da situação social de saúde, como as que eram feitas por Carlos Gentili de Mello, né, que era um médico sanitarista que tinha tido passou anos e trabalhando por dentro da saúde, do Ministério da Saúde, do INAMPS, e aí vai. Então, ele tinha um olhar ele era um planejador, ele vinha desse lugar do planejamento também em saúde, e ele vai fazer uma crítica muito contundente nos anos 70, ele vai falar assim, olha, o Brasil de fato cresceu, teve um crescimento econômico, um desenvolvimento econômico bastante efetivo, mas esse crescimento econômico não levou ao desenvolvimento social. Então, a tese que era muito presente no Brasil nos anos 50 e também nos anos 60, né, era de que bastava ter um crescimento econômico, que o progresso econômico levaria ao progresso social. E ele vai dizer, não, olha só, o que a gente observa agora aqui nos anos 70 é que esse crescimento econômico não levou ao desenvolvimento social. E mais do que isso, a oferta de serviços de saúde, a oferta de tecnologias avançadas, né, toda a especialização que se passou no campo da saúde não havia melhorado os níveis de saúde da população, muito pelo contrário. As pessoas estavam tendo situações cada vez mais, né, críticas de vida. Né? E o acesso era muito desigual, quem tinha acesso e quem não tinha. Então, as tecnologias não estavam resolvendo o problema de saúde da população. E mais do que isso, ele também vai acionar um debate em torno da medicalização, porque ele vai dialogar com Illich, com Foucault, ele vai dialogar com alguns autores desse período e ele vai falar assim, de fato, o que a medicina está produzindo é cada vez mais uma antimedicina, porque as pessoas estão cada vez mais sendo medicalizadas, as pessoas estão cada vez mais sofrendo intervenções
E isso está gerando outros problemas. Ele vai fazer estudos, por exemplo, de cesárea no Brasil, vai mostrar como que o Brasil vai se tornar campeão de realização de cesárea já na década de 70, quando é uma coisa que não era esperada, não precisaria fazer. E por que fazia? E aí ele vai começar a denunciar que esse arranjo político, que aí lembrando, né, gente, vocês certamente já têm uma visão disso, a gente tinha um arranjo político na saúde, de política pública, onde você tinha um Ministério da Saúde, que tinha todo um conjunto de ações de saúde pública, e você tinha na fase dos anos 70, quando a gente estava analisando, o INAMPS, que era, né, herdeiro de uma trajetória dos institutos de aposentadorias e pensões, que era voltado para trabalhadores de saúde. Essa estrutura, que ele vai chamar dicotômica, ela era extremamente perdulária, gastava-se muito dinheiro, ela era muito voltada para o interesse empresarial, porque se montaram, em especial na medicina previdenciária, que era do INAMPS, onde estava o peso da assistência médica, né? Ela era uma assistência médica muito dependente do setor privado, especialmente na média e alta complexidade. Então, ele vai mostrar que esse cenário de organização da política pública brasileira de saúde era um cenário que era extremamente privatista e corruptor, né? Então, ele vai falar, olha, estamos medicalizando muito, não estamos melhorando o nível de saúde da população e ainda estamos dando dinheiro, né? Estamos passando dinheiro para o setor privado que se alimenta dos recursos públicos, não cuida direito dessa população e é extremamente corruptor. Então, esses são os movimentos de crítica. Então, vocês vejam, tem um lado da saúde coletiva, né, desse lugar de construção de uma teoria para se contrapor um modelo de prestação de serviços, que é essa questão da medicina preventiva. Não dá conta. Esse modelo é um modelo que reproduz uma determinada lógica que é individualizante e é, de certa forma, privatista, porque ela acaba atendendo aos interesses liberal de consumo de serviço de saúde. E vem o Carlo Gentili, que é de um outro lado, ele e outras pessoas, eu estou trazendo ele como um ícone desse debate, porque ele vai ser o principal difusor dessas discussões. Ele vem de outro lado e está olhando o arranjo político institucional e está falando esse arranjo político institucional, para além do modelo, porque ele também vai fazer uma discussão sobre a prática e a formação em saúde, ele vai falar, esse modelo político, ele atende a outros interesses que não da sociedade, né? E aí, assim, o que a gente tem de cenário no final dos anos 70? A gente tem um cenário extremo de desigualdade social e de concentração de renda, um país que tinha crescido muito, se urbanizado de forma absolutamente desordenada, as condições de vida nas periferias estavam péssimas, com falta de saneamento, de habitação, de educação e reverberando na saúde da população. Não havia como não reverberar, né? Então, esse cenário ele vai também se juntar a esse momento de crítica. Então, chegou na década de 50 e 60 no Brasil um modelo que vendia o progresso, né? Um modelo na saúde que também apontava para o progresso, e se chega no final dos anos 70 numa crise de legitimidade desse modelo, numa crise teórica, numa crise ideológica, numa crise também política, porque você também está tendo agora os reflexos de um período de crítica já ao autoritarismo, porque aí vão surgir os movimentos de direitos humanos, né, a tortura, a perseguição política, aí os hospitais psiquiátricos vão ser emblemáticos e todo o movimento, do que aí a gente começa a falar de movimentos sociais, tá? Eu já vou começar a fazer a passagem agora de uma discussão que vinha mais teórica do modelo para uma discussão como essa da saúde e das faculdades médicas, que já está presente nas práticas também e nos serviços. Quando a gente começa a ter, por exemplo, todos os trabalhadores, todos não, né, mas uma parcela de trabalhadores, né, da saúde mental denunciando o que está acontecendo dentro dos hospitais psiquiátricos. É a chamada reforma psiquiátrica, que vai começar a denunciar as condições de trabalho, vai começar a denunciar as condições de violação dos direitos humanos, vai começar a denunciar a chamada indústria da loucura, porque ganhava-se muito também
Da mesma maneira que o Gentili falava disso para a saúde, no caso específico da saúde mental, os grandes hospitais psiquiátricos mobilizavam um volume de recursos com, né, uma parcela importante de políticos também envolvidos, né, nesse modelo, né? E outros movimentos sociais, aqui eu coloquei algumas imagens para vocês terem mais ou menos uma ideia, né, do que é a efervescência disso tudo, né? Porque você vai ter agora movimentos de mulheres aparecendo, movimento negro, criação do movimento negro unificado, as primeiras assembleias indígenas, os primeiros movimentos da população, né, LGBTQI+, que na época eram chamados da população gay, né, o movimento gay, associação de moradores, porque a situação das cidades, das favelas, era absolutamente crítica, e também movimento de trabalhadores. É desse período das greves do ABC, começam a surgir, né, possibilidades outras de interação e rearticulação de partidos políticos. Então, vejam que o cenário é um cenário de muita movimentação. E todos esses que eu estou trazendo aqui, de alguma maneira, vão trazer pautas relacionadas com a saúde. Elas não são pautas distantes da saúde, porque todos eles vão ver na pauta da saúde uma ponte de diálogo direto com as suas reivindicações. E aonde que isso agrega, né? Aí surge aqui, em 76, surge o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, né, que é o SEBS. O SEBS é criado a partir de movimentos de estudantes da medicina, também articulados a movimentos sociais, né, de periferias de São Paulo, e aí isso vai se expandindo em diálogos com outros, né, outros centros formadores no Rio Grande do Sul, em Minas. Então, tem é muito estudante no primeiro momento, e de estudante vai se ampliando para professorados, para docentes, para movimentos sociais, de estudantes com movimentos sociais. E, então, ele é criado em 76 e ele vira, todo mundo certamente já ouviu falar do SEBS, né? Ele ainda existe, tem uma revista muito divulgada, que é a Saúde em Debate. O primeiro número da revista Saúde em Debate é de 1976, e a revista foi pensada exatamente para divulgar, para fazer o debate entre os grupos, né? E por que é interessante perceber isso? Porque, assim, hoje a nossa maior facilidade é a gente fazer debate, né? A gente está aqui numa tela Zoom, se a gente quiser encontrar um texto do outro lado do mundo, a gente encontra. Nessa época não existia nada disso, né, gente? Então, produzir uma revista nessa época, produzir um debate e fazer circular ideias era o mais difícil, e isso é um grande feito para esse momento. E em torno desse debate começa a se falar, já em 76, em democracia, em construir um movimento social em torno de uma reforma democrática, onde a saúde tinha um papel fundamental. Isso se materializa num texto que vai se tornar emblemático, né? Porque levado para o primeiro simpósio da política de saúde na Câmara dos Deputados, né? Na Câmara Federal, que é o texto A Questão Democrática da Saúde. E nesse texto ele apresenta um diagnóstico, né? Uma pauta, né? De como é que se encontrava a saúde e para onde se poderia ir, dentro de uma lógica, né, de uma perspectiva, não de uma lógica, mas de uma perspectiva democrática. E é aí que se fala já da criação de um sistema único de saúde, público, nacional, com financiamento descentralizado e com participação popular. Então, os princípios e diretrizes do SUS já estão desenhados em 1979 de forma muito clara, né? E aqui é um trechinho da Sônia Fleury, num livro dela, que é a Reforma Sanitária em Busca de uma Teoria, que ela escreve um pouco, ela sintetiza, né, um pouco esse processo, né, de como é que começa a se construir esse movimento de reforma, né? Então, a construção do projeto da reforma funda-se na noção de crise de conhecimento e da prática médica, que é desse modelo da medicina preventiva que eu estava falando para vocês, crise do autoritarismo, no nosso caso muito específico, né, desse lugar, né, de um modelo autoritário que
que não era de redistribuir, né? Muito pelo contrário. Crise do estado sanitário da população, decorrente, inclusive, desse modelo. Crise do sistema de prestação de serviço de saúde. Então, a estratégia de transformação da situação de crise, inspirada em uma leitura socializante da problemática da saúde, concretiza-se na perspectiva da luta pela democratização, que se baseia na interpelação dos indivíduos enquanto cidadãos, capazes de aprofundar sua consciência sanitária e assim transformarem-se em atores organizados na luta pelo direito à saúde como dever do Estado, né? Então, veja, ela aqui, isso é de 89, a gente daqui a pouco vai ver, a gente em 88 já tem clareza desse projeto, ela está falando, olhando para trás, mas é um bom reflexo do que é esse movimento político em torno de um outro projeto de saúde, né? Então, quando a gente olha para a reforma sanitária, da mesma maneira que eu fiz a imagem lá da saúde coletiva, eu fiz uma da reforma sanitária para mostrar para vocês que lá nós temos conceitos, teoria, né, críticas, estão falando de disciplinas, de olhar para como é que olha-se para a prática, né? E se constitui um outro modelo. Aqui a gente já está falando de algo em torno de quais são os valores da política, né? Do que se quer construir politicamente. Então, a reforma sanitária como direito universal, a proposição de um sistema unificado, de descentralizado, então não mais só na esfera federal, isso era crítico dentro de um modelo autoritário, né? Redistribuir esse poder. Da mesma maneira, a participação popular como princípio era absolutamente fundamental, porque estar próximo às localidades, estar próximo às populações, o financiamento, o controle sobre o mercado e o empresariamento dentro de uma lógica de um sistema público, porque a crítica à privatização nesse período era uma crítica muito importante. Então, a partir daqui, né, então, terminamos aqui, terminamos no sentido de entendimento do que é esse movimento em torno de uma reforma sanitária. Juntamente com esse movimento que está se dando social, né, que é também político, está se fazendo um movimento institucional. Que movimento institucional é esse? Ele está se dando em vários âmbitos. No âmbito acadêmico, está se criando instituições e programas de pós-graduação. Então, esse programa que vocês estão hoje é um programa que vai estar dentro no bojo de criação desse novo formato de formação de uma crítica, né, ao pensar em saúde, né? Então, no início, você tem 6 programas. Você tem o da Faculdade de Saúde Pública da USP, da Medicina Preventiva de Ribeirão Preto, você tem da Medicina Preventiva da USP São Paulo, você tem da Bahia, você tem o IMS, você tem a ESP, né? Logo em seguida, nesse período, esses programas também estão tendo apoio do Estado, ainda no período desse período autoritário. Você tem apoio de programas sociais do governo federal para fazer estudos socioeconômicos, para fazer pesquisas populacionais. Então, isso está crescendo por dentro do âmbito acadêmico. E é desse período que se cria a Associação Brasileira de Pós-Graduação, nesse momento era a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, não só como está aqui, Brasileira de Saúde Coletiva, onde começava a se ter uma série de encontros entre esses diferentes grupos formadores. E aí é importante também perceber que a ênfase, no primeiro momento da Abrasco, era da formação em saúde. Então, a importância das especializações, a importância das residências e o mestrado e doutorado, o estrito sensu, era um braço ainda muito pequeno frente a tudo que se tinha, porque a lógica toda era da formação para profissionais de saúde, para atuação e mudança da prática em saúde. Quando a gente olha hoje para o que é o campo da saúde coletiva, o peso parece ser o estrito sensu, né? O mestrado e o doutorado. Eu hoje, como coordenadora de uma especialização em saúde pública, eu vejo como é potente, e eu sempre fui, né, da especialização, mas, enfim, assumindo uma coordenação, você olha e fala assim, gente, é uma potência absurda você estar com pessoas que estão no serviço e você poder fazer essa formação voltada para o serviço, tá? Então, esse é um primeiro caminho institucional. Quando eu estou chamando aqui caminhos institucionais da reforma sanitária, eu estou querendo destacar aqui
que tem um processo de criação de uma institucionalidade que vai virar política pública, tá? Então, uma primeira institucionalidade está se dando no âmbito acadêmico, na formação em saúde, na mudança de currículos, na mudança de perspectiva para a formação de novos profissionais de saúde. E aqui já não mais só voltados para a medicina, aqui já abrindo, né, para todas as formações no campo, num primeiro momento no campo da saúde, depois abre mesmo, né? Abre para outras formações que não são só da saúde. Outro caminho é o caminho político. A gente já viu que lá no simpósio de 79 já estava sinalizado um documento, né? Mas ainda não era uma questão institucional, né? Mas no âmbito político, numa questão institucional, já no início dos anos 80, você vai ter as ações integradas de saúde, você já vai aproximar o Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência, no INAMPS, junto dos estados, para começar a universalizar o direito à saúde. Então, você já tem um primeiro caminho institucional se dando por dentro. E quando se realiza a 8ª conferência, se faz uma pressão muito forte para uma unificação imediata do SUS, né? Para a criação imediata do SUS é quando se cria logo em seguida o SUDES, que é o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, onde essa relação Ministério da Saúde e INAMPS já está mais ainda estreitada, né? E com uma pauta muito importante já de afirmação dos direitos, né? Do direito à saúde. E é essa pauta que vai ser levada da 8ª conferência, não só na 8ª, mas em várias conferências temáticas que foram se dando a partir da 8ª conferência ou perto da 8ª conferência, né? A gente vai ter a Conferência de Saúde do Trabalhador, a gente vai ter a Conferência de Saúde da Mulher, a gente vai ter Conferência de Saúde Indígena, a gente vai ter conferências de diferentes grupos daqueles movimentos sociais pautando o debate da saúde, tá? Então, a gente, em geral, lembra da 8ª, né? Eu estou fazendo todo um trabalho de resgate hoje das pautas das conferências específicas, porque teve conferência de saúde mental, trabalhador, mulher, indígena, conferência de recursos humanos, né? Onde cada uma das pautas se apresentavam de uma forma mais específica, colocando temas muito importantes no centro do debate. E aí, a gente tem a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, ela também ela vai trazer de novo, aqui tem fotos, por exemplo, do MNU, do Movimento Negro Unificado, onde tem Bené, Caó, Edmir, né, do movimento negro para dentro do debate constituinte. Aqui as mulheres, levando a Carta das Mulheres para Brasília. Aqui o Ailton Krenak fazendo uma fala, né, de chamada, né, ali aos direitos da população indígena, né? Aqui trabalhadores, o Lula aqui no cantinho, e aí vai, né? Tem uma série de pautas sendo levadas à Constituinte. E ela então, o palco desses debates, dos debates mais diversos, desses vários movimentos sociais, e ela vai se dar nesse momento também de transformação do país, porque você está tendo todo um tensionamento enquanto modelo do país, né? E esse modelo, a gente vai ter uma constituinte, né, que vai conseguir avançar bastante em termos, a gente tem a Carta Constitucional talvez mais progressista do mundo em termos de políticas sociais, então a gente vai ter várias questões aí apontando, né, para políticas sociais abrangentes, mas a gente também vai ter uma Constituição extremamente retrógrada ainda e conservadora na parte administrativa, tributária, política. Então, a gente tem um documento constitucional, né, a nossa Carta Constitucional de 88, ela é um mosaico de questões super avançadas e questões absolutamente conservadoras, mantendo textos ainda de 67. Né? E é nesse contexto que se cria essa ideia de uma seguridade social, um modelo de seguridade social, né, onde se cria dentro dessa aposta de uma seguridade social trina, né, previdência, ciência social e saúde, né, a configuração aí de um modelo de proteção social para o Brasil,
isso tem uma série de implicações, eu não vou entrar nelas aqui, né? Mas é nesse modelo que se cria o Sistema Único de Saúde, com seus princípios e diretrizes, e por conta dessa tensão ainda conservadora dentro da própria Constituinte, você ainda tem algumas perdas importantes, você ainda tem um texto constitucional que não garante efetivamente a garantia de efetividade dessa política pública como o SUS definida. Por quê? Nem a própria Seguridade. Porque você mantém a participação da livre iniciativa privada de forma complementar ao SUS, o que a gente vê ainda ser um dos principais problemas hoje para a configuração da política pública. Você não define o percentual de recursos para a saúde, que é o nosso calcanhar de Aquiles desde sempre, que é como financiar esse sistema universal, como garantir, né, que esse sistema se mantenha. E você não explicita como é que você vai viabilizar a descentralização e essa unificação do sistema. Então, ainda fica tenso todo esse processo de descentralização, e aí a gente vê isso hoje também, né, em como que numa pandemia, por exemplo, onde os três têm responsabilidades, como que essas responsabilidades, mesmo com todos esses anos de luta aí pela descentralização, né, ainda tem brechas que fazem com que a gente tenha perdas, né, importantes, pessoas morrendo porque você não tem mecanismos tão claros de responsabilização desses entes, né? E aí, aqui eu queria fazer um contraponto, porque eu já estou chegando ao final, tá, Elis? Eu já dei a vida para vocês. Fazer aqui mostrar um pouco esse contraponto de como que a gente tem, dentro daquele período, para coisas críticas, né? A gente teve uma Carta das Mulheres, né, apresentada na Constituinte 88, que trazia aqui a voz, né, a necessidade de políticas igualitárias, né, de como que esse lugar das mulheres é um lugar, né, precisa ser, né, reinventado dentro da situação brasileira, o tanto de violência que se sofre, o tanto de estigma que se tem, né, esse lugar, né, de menos-valia dentro da sociedade, né, e a gente vê ainda para as mulheres, quando a gente ainda vê, né, violência como a que a mulher sofre no Brasil, e aí eu trouxe dados aqui da violência doméstica e sexual, então, como que isso ainda é um problema, né? Como que o machismo no Brasil, como que a situação, né, se coloca ainda como algo a ser conquistado. Então, não adianta a gente fazer uma linda política pública se ela não se configurar em novas práticas, né, de vida, né? E a violência, e o olhar, né, e o chamado machismo estrutural, ele também se coloca, né, com relação à população LGBT, que ia mais, né, que é uma população também que hoje tem uma expectativa de vida em torno de 38 anos de idade, a depender, obviamente, de qual é a inserção desse LGBT. Então, esses são dados que ainda mostram que, apesar de uma Carta Constitucional muito abrangente e muito progressista em termos de questões, né, sociais, a prática ainda está muito distante. O próprio Ailton Krenak vai fazer a denúncia de que a Constituição ela avança muito na garantia de direitos indígenas e na semana seguinte você já começa a desmontar a garantia daqueles direitos, né? A mesma coisa vai se dar em termos da pauta do movimento negro, né? Que faz todo um conjunto de propostas constituintes, denunciando as condições de vida da população negra no Brasil, e aí aqui a gente pode olhar quem são, né? Quem são os que mais morrem por Covid no Brasil, quem são aqueles que recebem menos vacinas no Brasil. Ainda é a população negra. Então, entre a pauta política do movimento negro nos anos 80 e o que a gente ainda tem, de fato, de realidade, né, política e social no país, ainda mostra que a gente tem muito a avançar em termos de construção, né, não só de políticas públicas, mas de práticas públicas, né? E aí aqui eu trago para finalizar assim um grande conjunto de contraditórios, né?
A gente vem vivendo contraditórios desde sempre na construção das políticas públicas no Brasil, né? E mesmo dentro da construção da reforma. Os movimentos sociais também vão gerar contradições, a gente ainda tem muitos debates. Nós somos uma sociedade que ainda sabe muito pouco discutir e participar de debates políticos, né? A gente ainda precisa avançar muito nisso. Mas veja que contraditórios que eu estou trazendo aqui, né? Um contraditório que eu estou trazendo aqui, se a gente, de um lado, vem discutindo condições de vida e combates às desigualdades, né? Trazendo análise de processos de produção de saúde da doença desde lá dos anos 70, né? A gente tem um outro lado que, mesmo em momentos mais profícuos para a nossa política pública, a gente ainda fazia ajuste fiscal e redução de recursos para políticas públicas. Então, para combater desigualdades, a gente tem que mudar condições de vida dessa população. No outro dia, eu estava numa discussão com os alunos, a gente estava falando sobre a população em situação de rua, né? E aí, a gente precisa ouvir mais a população em situação de rua, saber o que eles precisam, até que uma pessoa do grupo falou assim, bom, o que eles precisam, a gente sabe, eles precisam de casa, eles precisam de emprego, eles precisam de comida, como qualquer outra pessoa, a gente não precisa perguntar para eles o que eles precisam. É muito simples, só que a gente fazer isso é que parece ser o mais complicado, né? Então, a gente também, às vezes, fica inventando uma série de pesquisas para dizer o que eles precisam. A gente não precisa pesquisar nada. A gente precisa avançar em termos da conquista de alguns desses direitos, né? Bom, a gente falava na década de 70, 80 de reconhecimento da diversidade, modos de vida, do saber do outro. A gente continua falando disso, né? Mas a gente também, ao mesmo tempo, reproduz o racismo estrutural e institucional nas nossas práticas cotidianas, né? E se chega numa unidade de saúde, uma pessoa, justamente essa mesma pessoa que é em situação de rua, muitas vezes vai chegar e vai falar assim, não, você não, o seu lugar de atendimento não é aqui, é o consultório na rua. Como se, por que a gente diz que essa pessoa pode ser atendida no consultório na rua? O consultório na rua foi uma criação para alcançar essas pessoas, mas as unidades de saúde deveriam atender quaisquer pessoas que aparecessem ali. Isso também marca ainda do nosso racismo, né, institucional e estrutural, né? A gente ainda hoje fala de universalização de direitos, né? E ao mesmo tempo que a gente fala de universalização de direitos, tem uma outra pauta que caminha para e passo, que é de expansão e acesso de produção de serviços, como se universalizar direitos fosse tão somente expandir acesso e produzir serviços. E aí a gente medicaliza mais essa população, porque não é só expandir acesso, é garantir uma determinada forma de acesso a direitos, né? Então, não basta só criar mais serviços de saúde, não basta só criar mais tecnologias, tem que mudar a universalização dos direitos e não só de acessos. O trabalho comunitário e a participação social. Do outro lado, parece que a gente tem isso, controle social, a população vai controlar. E aí ela às vezes é utilizada só para legitimar processos políticos, ao invés de estarem realmente participando na construção de uma mudança daquela prática cotidiana daquele serviço para atender às necessidades daquela população, né? A produção de saúde como busca de autonomia, né? Esse é um debate enorme em torno da saúde coletiva. A gente estava falando de horizontalizar saberes também para buscar, de alguma maneira, reconhecer o que atende aos interesses daquela pessoa que está buscando serviço ali. Ela tem saber, ela carreia saberes populares, ela quer um modo de vida. E aí a gente lida com isso, às vezes, como dificuldade de adesão ao tratamento, quando essa pessoa não toma os remédios que a gente diz que ela tem que tomar, mas a gente não escuta, também vem demandando. Então, do lado que a gente tem, de um lado a gente tem produção de saúde e autonomia, de outro a gente tem a medicalização de novo e o consumo. São dois paradigmas que se chocam, né? E com isso a gente pode revisitar as... Tatiana, não estamos ouvindo agora.
Parece que agora caiu, né? Vamos esperar ela voltar. Voltou, Tatiana. Tombinho básico. Tranquilo. Agora já estamos te vendo e... Espera aí, deixa eu ver se eu consigo mudar. Deixa eu trazer para cá. Se melhora um pouquinho. Vamos ver se melhora um pouquinho. Abrindo porta aqui, a conexão melhora. Até onde vocês ouviram essa última parte que eu falei? Você estava no final das contradições, sim. Você quer projetar de novo? Então, deixa eu só trazê-las. Vou projetar, porque aí eu termino elas aqui. Já está terminando. Procedimentos de saúde. Tatiana, agora não estamos ouvindo, não. Na construção de procedimentos de protocolos. Então, nisso tudo... Quando a internet começa a não ajudar, a gente tem que vir para os lugares que ela é melhor. Vamos ver. Às vezes é melhor desligar o vídeo, não, professora? Que eu acho que fica melhor. Pode ser. Áudio, né? Pode Mesmo ser. que agora parece que melhorou bem a conexão. Agora melhorou. Sim, aqui na cozinha é melhor, né? Vamos ver se vai. Então, práticas de saúde revisitadas, né? E a contradição disso são ênfases em procedimentos, né? Só que para que a gente possa mudar práticas de saúde, a gente também tem que ter trabalhadores engajados nessa mudança de práticas, que possam ser formados, não só formados, mas que possam estar em constante revisitar das suas práticas, terem tempo para isso, terem tempo de cuidado, né? Tempo de cuidado com o próprio trabalho, né? Não essa vida também que os trabalhadores têm vivido, né? De entradas e saídas, tempos corridos, não sei quantas mil pessoas por equipe, e aí vai. Quando a gente está falando de atenção básica, mas também vejam as condições dos hospitais, né? Então, a gente está falando também de uma construção de trabalho digno, onde a gente está cada vez mais vivendo a contradição disso, que é a precarização do trabalho. A gente também está falando de uma pauta de fortalecimento do que é o público, do que é uma política pública de interesse coletivo. Isso é contraditório com uma pauta que é extremamente privatizante. Então, a gente está falando de apostar nisso, que a gente chama de apostar num conhecimento local, ao invés de mirar o que está acontecendo lá de fora, como trazendo para dentro, né? Então, essas são as nossas contradições há muito tempo, não é de agora. Elas só se acentuam, né? E é por isso que também cresce, nesses últimos tempos, essa pergunta de movimentos sociais, de se colocar assim, esses direitos são para quem? Né? Porque o SUS e todo esse movimento de reforma sanitária que levou o SUS, ele nasce da construção de movimentos sociais que estavam pedindo e clamando por direitos. A gente está vendo lá na Carta das Mulheres, a gente vê do movimento negro, a gente vê de vários clamando por direitos. Só que a construção dessa institucionalidade também deixou muito a desejar a esses grupos, que hoje perguntam, são direitos mesmo para quem? O quanto avançamos nisso? Então, a gente tem entendimento dessas pautas, também traz para a gente reconhecimento de muita coisa que a gente ainda precisa caminhar nessa construção. E aí, a gente, no final do ano de 2019, a gente fechou uma produção que se chama Outros Olhares para a Reforma Sanitária, onde a gente tem contribuições
de vários textos de pessoas que trabalham com populações originárias, povos originários, com saúde da população negra, com agente comunitário, tem textos diversos, né, com saúde do trabalhador, enfim. E a gente um pouco veio discutindo essa questão da democratização, né, olhando para essas desigualdades chamadas desigualdades estruturais, né, e que são fruto, também são resultados levam a essa violência no cotidiano, né, que também mostram, né, as características do nosso racismo, dos nossos machismos estruturais, né, e, enfim, a gente vem trazendo aí todo um debate nessa revista de como é que a gente cria hoje um movimento de reforma, continua, né, na construção de uma reforma sanitária que seja condizente com aquilo que a gente entende, né, ser necessário para a nossa população, né? E aí eu trouxe aqui uma música que eu não vou botar, depois vocês podem ouvir, que a Elza Soares canta, que é O País do Sonho, né? Que eu acho que a gente continua sonhando com esse país, né? Que não esteja doente, né? Que possa formar cidadãos realmente, que quem é cidadão no Brasil hoje, né? Que possa ter justiça, né? Que essa justiça, aqui ela fala, né? Não ouse condenar só negros e pobres, né? Que esse país possa ser, né? Que a gente possa encontrar, né? Esse país que a gente tanto sonha, né? Enfim, coloquei algumas referências aqui a mais aí para vocês depois olharem, buscarem, que eu acho que são interessantes para se conversar, e eu acho que agora a gente pode abrir para o diálogo. Eu estava um pouco querendo ser mais sucinta, mas foi o que eu consegui fazer aí no tempo de questões previstas. Vou tirar esse compartilhamento aqui para poder ver vocês. E preciso pegar um papel e uma caneta antes que vocês comecem a falar. Posso pegar 1 minuto? Pode ir lá. Vamos só ela voltar e faço aqui, aproveito, Tatiana. Tatiana, eu estou aproveitando aqui para só, primeiramente, te agradecer muito, assim, pela sua maravilhosa aula, assim, foi muito boa, assim, eu acho que foi uma introdução perfeita para o semestre, né, para seminários em saúde coletiva, então, agradeço imensamente, acho que você trouxe uma série de questões, né, que a gente vai discutir agora, né, como assim, a saúde coletiva, né, além dessa discussão teórica que inspirou desde o início, né, também trouxe essa forma de se institucionalizar e também modificar, né, estruturar essas novas práticas, né? E apesar disso está com várias contradições, então a gente vai discutir agora, e eu aproveito agora para falar também que a gente vai interromper agora a transmissão do YouTube, tá? Todo mundo tranquilo aqui, participando tranquilamente, e agora está aberto para perguntas e comentários, tá? E se alguém botou pergunta no chat antes, vai ter que colocar de novo, porque eu perdi todo o chat anterior. Tranquilo. Mas eles vão abrir o microfone mesmo. Podem levantar a mão. Já tem uma mão levantada aqui da Érica. Então, Érica, pode começar. Gente, bom dia. Primeiro eu queria parabenizar a professora. Essa palestra